Foram 10 anos, 6 de ensino, depois 4 de diretor de centro, é pancada, viu? Se você já teve experiência de gestão, sabe do que eu estou falando. Bom, estava eu lá como diretor do centro de educação e nós tínhamos tido uma gestão anterior boa, nenhum problema não, mas era uma gestão que não tinha muito contato direto com o aluno, era um contato mais formalizado. Logo que eu assumi, eu percebi isso e decidi usar uma estratégia muito simples, que era sair da minha sala nos momentos em que os alunos transitavam. Então eu estava na porta do centro antes de começar as aulas, no intervalo, na saída, então eu circulava muito. E acabei ficando conhecido muito, né? São quase 4.500 alunos que tem lá. Acabei ficando conhecido porque eu fazia essas práticas, eu andava, conversava, usava o mesmo banheiro dos alunos, né? Para eles verem que eu também preciso usar banheiro, essas coisas todas, né? Numa dessas andanças, eu vi um grupinho de alunos, e tinham, acho que se eu não me engano, eram duas, e tinham sido minhas alunas de sala de aula, os outros não tinham sido meus alunos em sala de aula. Aí eu gostei e logo percebi que eles estavam fazendo o que mais gostam, que é falar mal da professora. Bom, aí vem aquele peso, né? Bom, eu como diretor também não posso deixar batido um negócio desse, né? Posso até concordar, mas não posso deixar batido. Eu fiquei lá, o que está acontecendo, né? E aquela conversa, até que um dos meninos que não tinha sido meu aluno na sala de aula, ele confessou: ah, professor, essa professora é assim, então você falar mal dela. Então o que aconteceu? Me diga. Aí ele contou a seguinte experiência: a professora passou uma atividade para uma semana seguinte, que ela estava discutindo uma teoria de aprendizagem, se eu não me engano, e disse para eles assim: olha, nesta semana vocês precisam pesquisar no jornal notícias e separem uma notícia e façam a análise crítica a partir de uma das teorias que nós estamos estudando. Exercício básico, simples, bem pontuado, tal. Façam isso. Chegou no dia de apresentar, este aluno, claro, não tinha feito a tarefa dele. O que aconteceu, professor? Vamos começar os trabalhos, quem vai começar apresentando? Rapidamente ele foi se esgueirando e foi para o fundo da sala de aula. Para fazer o quê? Acessar o celular dele e ler os jornais. Aí ele ficou escondido e rapidamente leu, achou lá uma noticiazinha, pegou no papel, escreveu, fez lá uns comentários, enquanto os outros iam apresentando. Você, fulano, agora é sua vez. Professora, vou ser sincero com a senhora. Eu fiz, mas não trouxe o trabalho. Mas eu fiz. Como você fez? Não, professor, amanhã eu trago para a senhora. Mas se a senhora quiser, eu apresento agora para a senhora. Claro, venha cá e apresente. Claro, ele pegou, contou a notícia, pegou uma teoria lá e fez um comentário. Como a professora tinha se preparado, ela sabia da notícia. Disse: tá certo, mas amanhã você precisa me trazer o trabalho aqui. Professora, garanto a senhora, a primeira coisa que a senhora vai receber é o trabalho amanhã cedo. E você me contou no corredor. Terminou e disse: está vendo, professor? Ah, como é que pode uma professora dessa acreditar num negócio desse? Qual foi o erro? Foi o erro da professora? Bem, ela não previu uma situação como essa. E o cara, malandramente, né, se valeu de uma situação que ele tinha privilegiado. Percebe? Como é que fica uma situação em que você, vamos dizer assim, entre aspas, né, está numa lógica, e o aluno começa a elaborar a partir de uma outra lógica. Por quê? Porque ele tem acesso a isso mais facilmente. Do outro lado, nós temos já uma enormidade de programas inundando a nossa realidade. São simuladores, são softwares de autoria e coisas que tais. Aonde é que então aparecem os desafios? Os desafios começam a aparecer aqui. Em primeiro lugar, as tecnologias móveis já estão andando com a gente. iPad, vídeos, coisas que tais, né? E não são só tecnologias para usar, são tecnologias para produzir. Simulador, multimídia, coisas que tais. E aqui aparece a grande característica delas. Elas são tecnologias com linguagens próprias. Está vendo como Lázaro fica offline? Ou seja, é uma outra lógica de elaborar o pensamento, de elaborar e produzir. Calma, você pode perguntar se eu concordo sim ou não, mas eu não estou dizendo se concordo sim ou não. Eu estou colocando como um desafio para nós. Não é dizer que Lázaro não ficou offline e sim que ele morreu, mas é entender que agora o pensamento e a produção do conhecimento estão vinculados a uma outra lógica. Tá? Como é que isso se dá para nós então? Tá? Onde é que estão os desafios maiores?
Veja só. Como é que você acha que esta frase foi dita? Foi dita por uma professora para mim. Como é que você acha que ela foi dita? Os laptops chegaram na escola. Ela foi dita não com espanto, ela foi dita assim: os laptops chegaram na escola. Eu estava num trabalho lá com os professores, e emocionado, eu, lá falando, vamos fazer assim, tem isso, tem aquilo e tal. Algumas escolas já tinham, outras não tinham, né? Aí no intervalo, a professora veio e disse assim: Sérgio, os laptops chegaram na escola. Total desespero de causa. Naquele momento, a única coisa que eu consegui fazer para aquela mulher dizer assim: calma, eu vou aparecer na sua escola. Me deu o endereço, um dia eu apareci lá. Demorei 2 meses para poder resolver, para dizer para ela: calma. A outra frase é essa daqui: os alunos sabem mais do que eu. Essa mata qualquer professor, né? Essa mata qualquer professor. Também me foi dito por uma outra professora, e foi dito numa situação muito interessante, porque ela estava convencida que tecnologia era bom para os alunos. Professor de ensino fundamental básico, né? Ela estava convencida que é bom, mas o problema dela é que os alunos sabem mais que ela. Eu disse: professora, o que a senhora acha que eles sabem mais? Mexer no computador. Ótimo, eu pergunto para eles. Eu também não sei, pergunto para eles. Aliás, vamos pedir um pequeno parênteses. Eu tenho uma dica para você, se você também é como eu, não tem tanta assim, familiaridade com o computador e as suas tecnologias. Esse exemplo me foi dado pela professora Célia Salsa, trabalhei com ela há alguns anos lá em Recife. Você sabe que essa geração de nativos digitais, eles não gostam de ensinar a gente, né? Eles são terríveis. Eles massacram a gente. Você pergunta para ele ensinar, é um massacre, né? Esse meu personagem chamado sobrinho Bruno, ele existe na verdade, é meu sobrinho Bruno. E uma vez esse moleque fez o seguinte: eu sou um fiel pagador das minhas contas, então a companhia que me dá o serviço de celular, todo ano me dá um celular novo. E eu todo ano vou na loja, conheço os meninos da loja e vim para trocar o celular. Qual que o senhor quer? O melhor, desde que eu não pague nada. Então, eles sempre me dão o que é melhor, desde que eu não pague nada, que é aquela história de pontuação. Então, numa dessa situação, eu troquei um celular. O que você faz quando você ganha um celular? Eu, muito claramente, ou dou para minha filha ou para o meu sobrinho, configuro e transfiro as minhas mensagens e vê o que tem que fazer, bota hora, esse negócio. Caí, uma das vezes, uma besteira de fazer isso com o Bruno lá em casa. Aí, tio, posso mexer? Pode, tá, eu deixei lá, mexendo, ficou lá, eu não ia usar mesmo, né? Aí eu precisei sair, ele também foi-se embora para outro canto. Aí eu disse: tá bom, dei o celular e fui embora. Então, aí no meio do caminho, eu precisei ligar. Tive que achar um outro telefone. Bruno, qual é a senha, seu desgraçado? Do outro lado eu só ouvia. Claro, né? Ele aprontou, ele não me avisou e não queria me ensinar, né? Depois de algumas ameaças, inclusive que eu não levaria mais ele ao campo de futebol para ver o glorioso Santa Cruz, campeão pernambucano, jogar, ele me deu a senha para eu poder digitar 4 números bestas lá que eu não sabia que ele sabia. O que a professora Célia Salsa fez? Ela fez o seguinte um dia na casa dela, e nada dos filhos dela, que são nativos digitais, ajudarem. Quando ela sentava no computador, os meninos iam embora, desapareciam. Né? Um saco ficar em cima da mãe, né? Aí um dia ela pegou: já sei. Ela gritou para eles assim: gente, o que acontece se eu apertar essa tecla delete? A meninada saiu correndo: mãe, peraí. Não, é o seguinte, é que eu quero, aqui no final da linha, vir com um parágrafo do lado de cá. Como é que eu faço? Foi uma tática muito boa dela, eu acho muito frutífera, né? Os colegas começaram a ter um pouquinho mais de carinho com ela por isso. O que quer dizer que eles sabem mais? Né? Ora, esta é a linguagem nossa. Nós é que dizemos que eles sabem mais. Nós é que dizemos isso. Tá? Mas aí é que entra em jogo o que eles sabem e o que nós estamos chamando de saber. O que nós estamos chamando de conhecimento. Será que é colocar a senha no meu celular e esperar eu ligar para dar risada da minha cara? Ora, isso não é saber, né? E a outra questão é essa daqui: eu vou ter
que usar isso durante as 4 horas de aula? Qual é o problema dessa frase? Vocês sabem? Qual é a palavra que é problemática nessa frase? Isto. Não são as 4 horas, não é o uso, é isto. Na hora que o professor, que foi um professor, me falou isso, Sérgio, eu vou ter que usar isso durante 4 horas, inimaginável na cabeça dele. Qual foi a minha resposta? Professor, se o senhor tiver um planejamento pedagógico que lhe permita, durante 4 horas usar, use. Se você quiser um conselho, se ele fosse bom, eu daria, né? Ou venderia, mas eu digo a você, não faça isso não. Não faça isso não. Se você não tem um plano pedagógico, não faça isso não. Tá? Bem, para fechar um pouco a minha parte, a minha conversa, deixa eu colocar então onde é que estão de fato esses desafios. O primeiro desafio à vista é esse. O que as tecnologias digitais nos fazem? Desculpa, as tecnologias móveis. A necessidade de incorporar a cultura digital. Não estou dizendo que eu aceito qualquer coisa que venha da cultura digital. Não. Mas ela é uma cultura. Ela tem hábitos. Né? Estamos vivendo uma discussão provocada por uma ação do MEC, com um livro, né? O pessoal de português aí deve estar meio arrepiado com isso, porque tem lá uma fala, eu não li ainda o livro, eu só vi os comentários pela imprensa, mas está lá uma fala, né? Como é que nós vai, né? Alguma coisa assim, mas isso agora pode ser dito. Está lá a discussão, podemos ou não podemos? Bem, como eu estudo tecnologias, a minha pergunta seria o seguinte: você, professor de português, passou uma redação e o aluno, no final dela, colocou VC. O que você vai fazer com isso? Me parece ser a mesma coisa. Por favor, não me venha dizer que é aquela história de gêneros textuais e tal. É, claro que é. Só que na hora, você tem que saber se o VC vale, ou você vai dizer para ele, não, o correto é vossa mercê. Não é o correto, não é vossa mercê? Vocês acharam que era você? Não, vossa mercê. E ainda mais com acento, viu? E as oxítonas terminadas em E, graças a Deus, a nova ortografia ainda não tirou, né? Aliás, uma pequena crítica às novas regras ortográficas, tiraram o trema. Que absurdo! Uma das coisas mais bonitas que a língua portuguesa tinha, agora não temos mais. Vai ser um tal de tranquilo para cá, tranquilo para lá, que vai ficar feio demais, né? Então nós temos uma questão que as tecnologias móveis nos colocam em incorporar a cultura digital. O que é você saber que Jesus deu um reset em Lázaro? Qual é o outro desafio? Que as tecnologias da comunicação, no fundo, eles dizem que educação é comunicação. Portanto, não está parada. Comunicar é um ato essencialmente de movimento. Não é um ato parado. Tá? O outro desafio que as tecnologias trazem. Através das múltiplas linguagens, nós estamos aprendendo que temos multiplicidade de formas de aprender. Inclusive nossa. Não é porque eu aprendi que B com A dá pá, que foi assim que eu aprendi, e graças a Deus ainda não mudou, não é porque eu aprendi desse modo que eu tenho que achar que a minha filha tem que aprender que B com A dá pá. Não é. Até porque parece que a gente não lê assim, não é verdade? O pessoal de linguística e semiótica já nos ensinou. Nós não lemos que B e A dá pá. A gente lê muito mais corrido. Isso não tem nada a ver mais. Mas não é porque eu aprendi assim que isso vai ser dado como forma única e exclusiva do aprender. E a outra questão é que nós vamos ter que aprender a trabalhar colaborativamente. Por que isso? Porque as tecnologias hoje, querendo ou não, elas nos colocam em rede. E essa é uma das discussões que nós fazemos aqui nessa nona Jornatec. Ou seja, trabalhar em rede, colaborativamente. Já existem várias experiências, inclusive muito exitosas. O que é você trabalhar o Facebook? O que é você trabalhar com o Orkut, que até já está meio lá para cá, né? O que é trabalhar com MySpace? O que é trabalhar com o Twitter em sala de aula? Tudo isso na lógica das redes, na lógica colaborativa. Agora, aí é um problema para nós, por isso eu coloco um desafio. Qual é o desafio? Nós ainda estamos muito na regra de que nós somos professores de alguma coisa. Eu sou professor de filosofia, eu sou professor de história, eu sou professor de matemática, e haja me dizer os professores de língua portuguesa. Aliás, alguém já sabe por que nós temos, eu acredito que aqui na rede estadual e municipal também seja assim, nós temos na nossa
grade curricular, 5 a 6 aulas semanais de língua portuguesa, enquanto que história é muito mais importante, só tem 2. Quem souber a resposta pode me dizer, tá? Agora, cuidado que eu tenho uma outra resposta para ela, tá bom? Para terminar a minha parte, onde é que nós ficamos nisso tudo? Nós, professores, o que cabe a nós? Primeiro grande desafio, nós não precisamos saber mais que os nossos alunos. Deixa eles saberem. Qual é o problema? Hoje em dia, o nosso papel é sistematizar o conhecimento. Isso não tem dúvida. O professor Roque Moraes, professor aposentado da Universidade do Rio Grande do Sul, no debate que eu tive com ele há um mês atrás, ele, claro, me jogou na parede com uma pergunta excelente que eu faço para você também. Ele disse assim, Sérgio, o que nós temos que fazer é colocar perguntas para os nossos alunos que não estejam no Google. Professor, quando eu preciso, eu vou lá no Google e pergunto. Pois a nossa função é colocar perguntas que não estão no Google. Quem souber a resposta, por favor, tá? A segunda é trabalhar colaborativamente. E a última é usar as diferentes linguagens da comunicação. Me parece que esses 3 pontos são o desafio maior para nós, enquanto professores. A isso eu tenho usado 2 termos, são só referências, que é aquilo que eu chamo, que papel é esse? É do professor antenado e do professor da palavra digital, que não é mais aquela palavra, tal como tinha no filme O Nome da Rosa, guardada lá no mais alto e inacessível lugar do mosteiro, mas sim o professor que sabe transitar. Esse é um professor da palavra digital. E é o professor antenado, é o professor que sabe, não precisa saber como fazer a coisa tecnologicamente. Eu, graças a Deus, a Microsoft resolveu o problema. Eu não acho mais que eu tenho que fazer nenhum curso de tecnologia, não. Quando eu tenho dúvida, eu chamo um aluno meu, como é que eu faço? E ele me ajuda para isso. Tá bom? Então, acho que é isso que eu queria dizer. Agora nós temos um tempinho com o pessoal. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.